é muito importante que a gente tenha políticas de equidade para que a gente consiga tratar de forma desigual as pessoas que têm necessidades diferentes, as pessoas que são diferentes, até que elas atinjam a igualdade. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast O Som da Saúde, um projeto de extensão realizado por alunos e professores da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, com o objetivo de discutir a saúde de uma maneira fácil, descontraída e divertida. Meu nome é Juliana e no episódio de hoje vamos conversar sobre a importância de se discutir a saúde da população negra. E aproveitando os conhecimentos da nossa convidada de hoje, nós vamos conversar sobre racismo, saúde e vivência de pessoas negras no Brasil. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos a professora Vanessa Friedrich. Ela possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e concluiu sua residência em Clínica Médica pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora e lidera um canal chamado Hipocondria no YouTube, para falar sobre a medicina, sua vivência e o racismo. Então, olá, professora Vanessa, seja bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por ter aceitado participar. Então, para a gente começar esse bate-papo, o que a senhora acha de se apresentar? A Vanessa, além do currículo, quem é a Vanessa que usa os programas de saúde e atua na saúde como mulher negra? Olá, pessoal. Então, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Não sei que hora que o pessoal vai ouvir esse podcast, né? Meu nome é Vanessa e, primeiro, estou muito, muito, muito feliz com esse convite. Como conversei com vocês há pouco, fiquei muito feliz porque justamente estou encerrando aí uma etapa aí que é de mestrado em que eu estudei sobre racismo na medicina. Detalhes a gente pode de repente conversar num outro dia, não sei, né? Mas, primeiro para me apresentar, essa parte da apresentação poderia ser até uma parte banal assim da conversa, né? Mas, para mim, representa um processo de reconhecer quem eu sou, a minha trajetória, a construção da minha identidade. Você me apresentou, né, como uma mulher negra, e eu preciso falar que até pouco tempo eu não me reconhecia como uma mulher negra. E esse não é um processo individual, né? É um processo coletivo, porque muitas outras mulheres, muitas outras pessoas como eu, por terem a pele um pouco mais clara, né, também não se reconhecem como pessoas negras na nossa sociedade. E eu só há alguns anos pude realmente encher a boca para falar: eu sou mulher negra, sou médica, sou professora de curso de medicina, sou servidora pública, e acredito no SUS, no mundo justo, numa medicina praticada de uma forma mais justa, mais equânime, enfim, né? Então, acho que isso me define um pouquinho aí, e isso é que vai definir muito do que eu vou conversar aqui com vocês hoje, a partir dessas vivências, dessa experiência, desse lugar de fala de alguém que há pouco tempo tem pensado sobre essas questões raciais, em especial sobre as questões raciais na saúde da população negra, na medicina. E bora para a conversa. Nossa, professora, é muito bom saber um pouco mais sobre a sua história, né? Saber um pouco mais sobre quem a senhora é. E na verdade, tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje com todas as suas vivências, com toda a sua experiência. E espero que seja uma conversa muito educativa para todos nós que estamos participando e para quem está escutando também. Então, vamos dar início aqui às nossas perguntas que nós elaboramos para essa conversa de hoje. E a nossa primeira pergunta é com relação ao seguinte. Segundo o censo de 2010, mais de 50% da população brasileira é composta de negros e negras, sendo a maioria da população que é atendida pelo SUS. E a saúde dessas pessoas é muito afetada pelas experiências de discriminação vivenciadas. Então, por que, em pleno século XXI, ainda falta essa atenção e investimento na saúde dessas pessoas? Bom, então, aí eu acho que a gente precisa começar definindo alguns termos, né? Por exemplo, você sabia que tem diferença entre preconceito, discriminação e racismo? Então, entender esses termos vai ajudar a gente a pensar sobre algumas questões, né? E como comentei antes, nem eu não sabia. Muitas vezes a gente usa como sinônimos ou até banaliza o que seja sofrer racismo, né?
Então, para dar um exemplo bem prático, assim, para a gente ter uma conversa bem franca mesmo. Quando pessoas brancas, por exemplo, falam que se sentiram ofendidas porque foram chamadas de branquelas, enfim, né? Porque, palmito, não sei o quê. Será que elas estão sofrendo racismo quando isso acontece, né? Então, veja, o que é o preconceito? É uma ideia pré-concebida, né? É um estereótipo, é um imaginário que a gente tem sobre determinadas populações. Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas asiáticas, há um estereótipo que fala que essas pessoas são mais afeitas às áreas de exatas, à tecnologia, que elas são inteligentes, que elas são muito estudiosas, CDFs e tal, né? O que é um estereótipo. E isso é ruim, porque essas pessoas também podem sofrer em decorrência desses estereótipos, ter autocobrança, ter transtorno de ansiedade e tudo mais. Mas veja que esse preconceito, esse estereótipo, dificilmente vai fazer com que uma pessoa asiática, de origem asiática, descendente de asiáticos, não consiga um emprego, com que ela se dê mal numa entrevista de trabalho, com que ela seja barrada numa loja, com que ela seja perseguida num estabelecimento. Dificilmente isso vai acontecer com essa pessoa em função dela ter um fenótipo de uma pessoa, né, descendente de pessoas asiáticas. Então, começa aí. O estereótipo, o preconceito é isso. A discriminação, a gente começa a tratar as pessoas de forma diferente. E isso pode ocorrer por preconceito também, por desconhecimento, por vários motivos, né? E um dos motivos pelos quais a gente pode tratar as pessoas de forma diferente é em função do racismo. E o racismo não é uma questão individual, não é um problema só entre um indivíduo e outro. É um problema de um grupo de pessoas em relação a outro grupo de pessoas. E quando a gente fala, o racismo é estrutural, hoje em dia, né, todo mundo fala, tá na boca do povo, todo mundo, o racismo é estrutural. Mas o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que está na base da nossa sociedade. E da nossa sociedade eu falo agora, nossa sociedade capitalista. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente quer dizer que as instituições e as estruturas funcionando do jeitinho que elas funcionam hoje e como elas funcionam já há vários anos, há dezenas de anos, elas não vão mudar em nada as diferenças entre as pessoas brancas e as pessoas negras, né? Tudo funcionando direitinho vai propiciar com que algumas pessoas ocupem determinados espaços na nossa sociedade, algumas pessoas consigam acessar o ensino superior e outras não, algumas pessoas ganhem salários melhor do que outras, algumas pessoas sejam abordadas de maneira muito inadequada pela polícia e outras não. Vai fazer com que pessoas brancas, jovens, de classe média, fumem maconha e não vai acontecer nada com elas. E uma mesma pessoa, se for negra, vai ser abordada pela polícia, vai ficar presa como traficante, mesmo com uma quantidade ridícula de alguma substância, né, que ela esteja carregando. Então, é nesse ponto que a gente começa a fazer algumas distinções do que é um mero preconceito, um estereótipo, do que é uma discriminação, em que você começa a tratar as pessoas de forma diferente, e o que é racismo. Quando isso ocorre, quando esse tratamento ocorre em função de um fenótipo de uma pessoa negra, que tem a ver com o cabelo, com a cor da pele, com o nariz, com a cultura, com a religião, né, também, eventualmente, com o que ela expressa, né, por ser uma pessoa negra, o quanto ela expressa essa identidade de pessoa negra, que vai fazer com que um grupo possa ter privilégios e outro não tenha, né? Então, um outro ponto importante, que aí a gente começa a relacionar com a saúde, né? É que o fato da maioria da população ser atendida pelo SUS não é uma coincidência, assim, né? A maioria da população negra ser assim, atendida pelo SUS. E às vezes as pessoas costumam falar assim, não, porque no Brasil o racismo é uma questão de classe social. Se você ficar rico, se você ascender socialmente, você não vai sofrer racismo. O que a gente sabe que é uma balela, é um mito, já que com frequência a gente vê na televisão, no site de fofoca, né? Hoje em dia, na verdade, é tudo mídias sociais, Instagram, né? Ninguém mais entra, eu acho, em sites de fofoca, mas enfim.
a gente vê, né, pessoas famosas, ricas, sofrendo com discriminação, com ofensas raciais, com racismo também, né? E isso independe da classe social da pessoa. Então, a gente tem que lembrar que o fato... às vezes as pessoas falam assim, não, a população negra é majoritária no SUS porque a maioria da população negra é pobre. Mas espera aí, a gente ignora por que a maioria da população negra é pobre. E por que a maioria da população negra continua sendo pobre, apesar de tantos anos aí depois da abolição da escravatura, da Lei Áurea e tudo mais. Bom, são algumas reflexões aí, né, pra gente começar a questionar alguns conceitos e algumas histórias que a gente acaba reproduzindo aí ao longo da nossa vida, né? Sim, professora, eu acho muito importante realmente a gente discutir sobre isso, né? Porque acho que realmente um questionamento que fica muito é esse mesmo, de muita gente achar que é uma mera questão social, né? Uma mera questão devido aos aspectos socioeconômicos, mas vai muito além disso. É uma questão que vai permear realmente toda a forma como a nossa sociedade foi fundada, que foi justamente com base nessa opressão da população negra e que acabou se normalizando isso. Apesar de que, em um determinado ponto, a gente criou aquele mito da democracia racial, mas que a gente sabe que é uma coisa que não existe, né? Não existe isso de democracia racial aqui no Brasil. Então, eu realmente acho que é muito importante a gente discutir sobre isso. E como a gente já observou, então... esse racismo estrutural vai ser o grande culpado pela ineficiência das nossas instituições e, consequentemente, pela impossibilidade de prover um atendimento igualitário a todas as pessoas. E então, o que nós, como sociedade, na sua opinião, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Então, voltando à questão do racismo institucional, estrutural, né? Queria lembrar, então, que o racismo institucional, esse conceito de racismo institucional, ele foi cunhado já lá pelo Partido Panteras Negras, né? E ele quer dizer o quê? Que as instituições, elas podem oferecer um serviço pior, precário, ineficiente para as demandas da população em função da raça-cor. Então, é uma ineficiência das instituições em ofertar serviços adequados, em tratar de maneira digna, de maneira justa, de maneira correta as pessoas em função da sua cor. E como a gente já conversou, né, isso não vem só a nível das instituições, como se fosse um fantasma, assim, a instituição é racista e tal, né? É claro que a gente tem pessoas que fazem parte dessas instituições, então a gente tem dimensões desse racismo, né? Então, a nível individual, eu posso ter condutas mais discriminatórias ou menos discriminatórias, eu posso ser mais ou menos preconceituosa. A nível das instituições, a partir do momento que eu não contrato pessoas negras, a partir do momento que as minhas políticas institucionais não contemplam as demandas reais da população negra, a partir do momento que eu tenho um estado que tem escolas públicas e que nessas escolas públicas em que estudam majoritariamente pessoas negras, esse ensino é deficitário. Eu estou perpetuando o racismo dentro dessas instituições, né? Na área da saúde, a partir do momento que lá por um preconceito que eu tenho, que não veio do nada, ele veio a partir de uma construção histórica. Mas esse preconceito que eu tenho, o estereótipo de que a mulher negra é mais forte, que ela resiste à dor e tudo mais, e aí de repente eu não faço a analgesia que ela precisaria, eu faço menos anestesia em procedimentos de parto, ou então em crises de anemia falciforme, em crise álgica da doença falciforme, que é uma doença mais prevalente na população negra, eu vou lá e falo que aquela pessoa ela é viciada em morfina. Então eu já começo ali desconhecendo que a doença falciforme existe, que ela é mais prevalente na população negra, que ela causa crises de dor terríveis e que ela precisa de uma analgesia grande, porque lá na faculdade de medicina eu já não estudei direito sobre anemia falciforme, sobre a doença falciforme, porque quem está dentro dessas instituições não percebe a importância de ensinar isso. E aí, eu junto isso com o estereótipo de que pessoas negras são viciadas em droga e oferto um atendimento completamente inadequado na hora que eu estou diante desse paciente. Então, veja,
não é uma questão apenas individual, apesar que individualmente a gente pode encontrar pessoas também muito inadequadas, né? E que realmente tratam as pessoas muito mal e por vontade mesmo. Mas veja, mesmo que às vezes a gente não queira, mesmo que assim, eu tenho um bom coração, vocês têm um bom coração, os nossos amigos, nossos colegas, nossos profissionais de saúde, eles têm um bom coração. Mas eles cresceram em um mundo racista, essa que é a verdade, né? Desde a nossa infância, a gente liga a televisão, a gente vê Xuxa e as Paquitas e não tem uma criança negra lá sendo Paquita. A gente assiste a novela, assiste os filmes, a gente vai na loja comprar uma boneca e não se vê representada nessas funções. Então a gente já cresce não imaginando que a gente possa ocupar alguns lugares na sociedade. E aí, quando isso tem uma origem histórica, tem uma estrutura que tem mecanismos para perpetuar e para manter esse status, né? Manter essas diferenças, manter essa subalternização de pessoas que são sistematicamente excluídas da sociedade. E aí aqui a gente não fala só de pessoas negras, a gente fala da população indígena, a gente fala da população em situação de rua, a gente fala da população LGBTQIA+, a gente precisa ter um grupo, uma massa de pessoas à margem para que eu possa pagar um salário de fome para outras pessoas, porque eu preciso criar ali uma situação em que eu consiga explorar mais o trabalho dessas pessoas. Então, veja, é isso que a gente fala quando o racismo é estrutural. Ele se reproduz, ele se perpetua dentro das instituições, ele também ocorre em comportamentos individuais, mas por trás disso tem uma estrutura que se beneficia da subalternização desses grupos, né, e dessas pessoas. O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para mudar essa realidade? Então, eu fico pensando, né? A gente, assim como o racismo ele atua em algumas dimensões, né? Na dimensão interpessoal, por exemplo, que é aquela ofensa explícita, aquele xingamento, né? Por aí já começa, já é um passo, né? Você, não chamar outra pessoa de nega do cabelo duro é uma ótima iniciativa no nível interpessoal, né? É o mínimo da decência, digamos assim. Mas a gente pode ir além, né? Então, a nível de instituições, por exemplo, quando a gente tem uma política de cotas que foi conquistada socialmente, né, por luta social, luta do movimento negro, luta das pessoas, enfim. A gente tem essa política de cotas, mas a gente tem estudantes negros de escolas públicas ou privadas, enfim, mas que nem sabem que elas podem usar as cotas porque elas sequer se reconhecem enquanto uma pessoa negra. E do outro lado, você tem pessoas brancas que pagam de pardas ou de... não, eu sou afrodescendente porque meu avô veio denunciando, porque meu avô era negro, tal. Mas hoje a pessoa não tem um traço fenotípico de uma pessoa negra, não sofre racismo, está longe de ser alvo de racismo, de discriminação. E aí ela quer se beneficiar das cotas, né? E aí aquela pessoa que de fato deveria poder se beneficiar dela, não consegue acessar essa política porque às vezes nem se reconhece enquanto uma pessoa beneficiária dela, né? Então, para você ver como isso também está dentro das instituições. Então, como atuar a nível institucional? Como atuar a nível institucional? Se a gente tivesse, por exemplo, formas de fazer com que as pessoas beneficiárias das cotas atinjam e cheguem à universidade, e isso passa por uma série de fatores, como melhorar o ensino básico, como garantir que elas não morram de fome agora durante a pandemia, como garantir que elas não morram de bala perdida, que nunca é perdida da polícia, antes de ter a idade para chegar na faculdade. Enfim, né, gente, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas só para vocês entenderem, assim, que a gente vai poder atuar desde o nível individual até o nível institucional, até questionando a estrutura dessa sociedade, que é uma sociedade pautada pelo lucro e que permite, não só permite, como a essa sociedade interessa que essas desigualdades persistam, né? Vocês estão já trabalhando para mudar isso, porque vocês, a partir do momento que vocês decidem,
eu quero ter um podcast e nesse podcast eu vou convidar uma pessoa para falar de racismo. Vocês estão atuando contra isso. Vocês estão propagando essa informação, vocês estão ajudando a ser uma voz dissonante dentro de um contexto em que a gente sempre escuta o contrário. A gente sempre escuta sobre a negação do racismo, a gente sempre escuta que não tem racismo, como vocês comentaram, que a gente vive numa democracia racial, que aqui, nossa, que bom, aqui não é que nem nos Estados Unidos, não é que nem na África do Sul, aqui não tem racismo, porque as pessoas, aqui não tem leis que segregam as pessoas. Tá, ok, não tem lei, mas eu tenho certeza que você sabe onde encontrar pessoas brancas e onde encontrar pessoas negras. E vocês podem fazer esse exercício dentro da sala de aula, dentro do campus universitário de vocês, olhando para o lado, né? Tenho certeza que ali vocês não vão encontrar um grande número de pessoas negras como colegas de classe, como professores do curso de medicina, mas se vocês forem até a porta do campus da faculdade de vocês, vocês vão encontrar os seguranças, vocês vão encontrar as funcionárias da limpeza, vocês vão encontrar as pessoas que trabalham na cantina, na alimentação, tá? Então, a gente não precisa ter lei. Olha como funciona bem isso. Você sequer precisa ter um papel escrito que é a segregação, porque tudo funcionando lindo e maravilhoso como sem estar no papel, a gente já está segregado. Nossa, com certeza, professora. Eu acho que realmente de tudo isso que a senhora falou, o primeiro passo é realmente a gente reconhecer o racismo dentro da nossa sociedade. E eu acho que é algo que realmente é muito importante, é o primeiro passo. E a senhora falando, realmente, na medicina, por exemplo, a gente percebe muito bem, muito claramente essa estrutura. A gente sabe que a medicina é uma profissão que é historicamente branca e racista, e isso é uma coisa que é muito bem reconhecida. Aliás, não reconhecida, mas que acho que a gente parando para analisar, a gente consegue perceber. Então, eu realmente acho muito importante a gente falar sobre isso. E a questão também da falta de representatividade. E antes desse podcast, eu estava pesquisando sobre o tema e eu vi que realmente na maioria das formações médicas a gente não aborda a saúde da população negra. E eu achei isso muito estranho, justamente por todas as estatísticas que a gente já apresentou até agora, da maioria da população ser negra, ser usuária do SUS. E eu fiquei espantada, porque realmente é uma coisa que é muito negligenciada tanto na graduação quanto até mesmo nas próprias residências médicas, né? E eu achei isso assustador. Então, acho que realmente é muito importante a gente discutir sobre isso e tentar, com todos esses passos que a senhora falou, tentar mudar essa realidade. Mas então, dando continuidade às nossas perguntas, a gente trouxe mais alguns dados aqui de que, segundo o IBGE, de acordo com o último censo, 76% dos atendimentos e 81% das internações do SUS são de pessoas negras. E, do seu ponto de vista, como se pode relacionar esses dados à realidade das políticas públicas voltadas para a população negra? Bom, a gente já comentou um pouco em relação a por que essa população é a majoritária usuária do SUS, né? Mas em relação às políticas de saúde que são voltadas para essa população, eu acho que ela se relaciona da seguinte maneira. Dentro dos cursos de medicina, por exemplo, você acabou de retomar, né, a constatação muito fácil de se fazer que os cursos de medicina, as graduações de medicina, foram e ainda são majoritariamente ocupadas por pessoas brancas de classe média alta, ou pessoas ricas mesmo, né? Mas não é só isso, né? No corpo docente dessa instituição, a gente também vai encontrar majoritariamente pessoas brancas, médicos e médicas brancas, professores brancos, que ao ocuparem esse lugar, eles não conseguem entender a necessidade de discutir racismo, a necessidade de discutir especificidades na saúde da população negra, ou a necessidade de estudar e de discutir alguns temas, mesmo que seja na forma de uma atividade de atualização, uma semana acadêmica, uma aula no curso de medicina, né? O que
já não seria suficiente, né? Porque abordagens pontuais não conseguiriam dar conta do que a gente precisa, né? Então, veja, a gente está falando de formar profissionais de saúde que, segundo as diretrizes curriculares nacionais da medicina de 2014, devem ser formados pensando na atuação do SUS, na atuação no Sistema Único de Saúde, e que, por conseguinte, vai atender muitas pessoas negras, vai atender a maioria dos seus pacientes serão pessoas negras, né? E ainda, por outro lado, vocês, muitos dos estágios que vocês vão passar, muitas das aulas que vocês vão ter, vocês vão aprender usando essas pessoas negras, usando assim, não no sentido ruim, mas no sentido de que, de fato, vocês estarão examinando, conversando, visitando, indo às casas, fazendo partos de pessoas negras, fazendo cirurgias, fazendo gesso, trauma, enfim, em pessoas negras, que são as majoritárias do SUS. E a gente sabe que muitos dos campos de estágio das universidades, das faculdades de medicina, no Sistema Único de Saúde. Então, veja, de um lado, vocês têm um currículo que não é pensado para tratar essa população. E do outro, vocês vão se deparar com essa população no dia a dia e na prática médica de vocês. E dentro do curso, eu até não consigo imaginar assim, a gente precisa ter uma disciplina, então, uma matéria que vai falar de saúde da população negra. Claro, já seria um grande avanço, um imenso avanço, porque, afinal, hoje em dia a gente não tem nem uma inserção mais pontual em muitos cursos, né? Quem dirá ter uma disciplina, mesmo que optativa, voltada à saúde da população negra. Mas, gente, como assim? Por que eu preciso ter uma disciplina falando que tem que ensinar a saúde da população negra? Não deveria ser saúde da população? Ponto, né? Porque se somos 56% da população brasileira, nós, pessoas negras, se nós fazemos parte dessa população, nós somos parte desse povo, por que tem que separar e falar, não, saúde da população negra? Então o resto é saúde da população. A população normal é a população. E a negra não é normal, é a população negra. Entende essa distinção? E aí a gente começa a falar das ditas minorias, né? É porque as minorias, tal. Que minorias, né? Minorias sociais. Porque aí, de fato, se a gente for ver nos espaços de poder, se a gente for ver dentro das faculdades de medicina, se a gente for ver dentro do espaço judiciário, se a gente for ver dentro do legislativo, aí realmente a gente está falando de minorias, né? Mas, de outra forma, nós não somos minorias. E, mais uma vez, não estou falando aqui só da população negra. Estou falando da população considerada minoria. E aí entra a população em situação de rua, população privada de liberdade, população LGBTQIA+, população com deficiência, população indígena, imigrantes. Peraí, né? Todo mundo é minoria? Então, quem é a maioria, né? E aí a gente vai falar, então, de que maioria eu tô falando, né? O que é esse normal, tanto que a medicina, a saúde é normal, mas a saúde da população negra tem que ser rotulada como saúde da população negra. A história que a gente aprende no colégio é história, mas se a gente quiser estudar alguma coisa que de fato contemple a nossa origem, a gente vai falar em história da população negra, história da população indígena. Não faz sentido isso, né? Quer dizer, faz sentido dentro de um contexto, de uma estrutura que quer continuar alimentando em nós a crença, o mito de que nós vivemos uma democracia racial, de que não há diferenças entre os grupos, né? E aí, na verdade, você chama a medicina de medicina, a saúde de saúde, a história de história. Mas você não conta que isso que você está ensinando, isso que você está contando, é a saúde da população branca. É a história da população branca. Você está ensinando o exercício da medicina
para a saúde da população branca, né? Então, está implícito, na verdade, que esses currículos têm uma hegemonia que é branca. E por isso que a gente acaba tendo que falar na necessidade de estudar a saúde da população negra. A partir do momento que a gente conseguir superar esses conceitos, essa história, essa estrutura, a gente vai poder falar de fato em saúde da população, né? Sem precisar de complementos. Nossa, com certeza, professora. Acho que essa é uma pontuação muito importante que muitas vezes a gente acaba deixando passar, né? E acaba não fazendo a reflexão. E eu acho muito importante a gente realmente pontuar isso. Inclusive, se a senhora puder falar um pouquinho também sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, seria muito bom escutar também. Acho que todos nós gostaríamos de aprender um pouco mais sobre isso. Acho que é bem importante. Achei bem interessante a sua pergunta, porque apesar do que eu falei anteriormente, é super importante que a gente tenha, sim, uma política voltada à saúde da população negra. Assim como é importante que a gente tenha outras políticas de equidade que existem no SUS. A gente tem política da população LGBTQIA+, a gente tem uma política pensada para a população indígena, a gente tem uma política pensada para a população com deficiência. Então, veja que, idealmente, no mundo perfeito, nós nem precisaríamos ter políticas separadas, mas a gente ainda não vive nessa situação. É muito importante que a gente tenha políticas de equidade para que a gente consiga tratar de forma desigual as pessoas que têm necessidades diferentes, as pessoas que são diferentes, até que elas atinjam a igualdade, né? Para que a gente consiga balizar essas diferenças, minimizar essas diferenças, né? E aí, nesse sentido, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que vem desde 2009, uma conquista dos movimentos negros, uma conquista da população negra, uma conquista dos movimentos sociais, uma conquista da classe trabalhadora. Isso é super importante de ser ressaltado também, porque assim como a gente pensa lá no 13 de maio como uma benevolência da Princesa Isabel, né? Parece que tudo cai do céu, assim, assina um papel e tá feito, né? E não, tudo isso são conquistas da população, né? Não é um benefício, não é a benevolência de ninguém, não. Isso aí só é institucionalizado lá, oficializado no papel e se concretiza numa política, ao menos no papel, né? A partir de muita luta e muita... não sei nem a palavra que eu ia falar aqui de... Eu ia falar rebolation, que foi o que veio na minha cabeça, a história vem a partir do suor mesmo, né, gente? Vem a partir do suor e da luta da classe trabalhadora. É daí que vem essas conquistas, é daí que vem essas políticas, né? Então reafirma a importância delas. Acho que um dos grandes avanços da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foi realmente reconhecer o racismo como um determinante em saúde dessa população. Então essa foi uma conquista muito grande já, né? E quando a gente fala dessas políticas de equidade, é importante que a gente reconheça que elas não vieram do nada, né? Que elas não caíram do nada, que nem lá quando a gente fala o 13 de maio, a abolição da escravatura, como se fosse lá a Princesa Isabel, que foi bondosa e resolveu fazer a Lei Áurea, né? Não, a gente precisa lembrar que tanto a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra quanto outras políticas de equidade presentes no SUS, elas são conquistas dos movimentos sociais, são conquistas da classe trabalhadora, elas são frutos de luta, frutos de muita mobilização social. Então, isso é um outro aspecto que é também bastante importante da gente ressaltar, né? E aí, dentro dessa Política Nacional de Saúde da População Negra, que é lá de 2009, a gente precisa entender também que, por mais que seja um grande avanço que ela exista atualmente no papel, então esse já foi um grande passo, uma grande conquista, porque a gente precisa realmente
visibilizar isso, a gente precisa mostrar que esses problemas existem, mostrar que essas diferenças existem. E a forma que a gente tem de fazer isso é ter políticas específicas para grupos específicos, né? Porque a gente corre o risco de continuar não contemplando as demandas, as especificidades, as necessidades dessas populações, se a gente simplesmente assume assim, não, o SUS é para todos, então não precisa de uma política para a população negra. Não, o SUS é para todos, então não precisa de uma política para a população indígena, né? Mas como a gente conversou, infelizmente, se a gente não pontua, se a gente não pauta, se a gente não esclarece, mesmo, se a gente não evidencia que há essas diferenças e que a gente precisa pensar sobre elas e que a gente precisa ter políticas específicas para isso, as demandas não serão contempladas. Porque, como a gente falou, a tendência é simplesmente a instituição, do jeito que ela existe, do jeito que ela funciona hoje, ela manter a estrutura. Então, se a gente não tem uma política de equidade, se a gente não tem a política da saúde da população negra ali falando, olha, o racismo precisa ser estudado, ele existe e ele determina a saúde dessa população, a gente vai continuar negando o racismo, negando essa determinação social. A gente vai continuar não tomando medidas ativas para combater o racismo. Com certeza, professora. Eu acho que realmente em uma sociedade que invisibiliza tanto o racismo estrutural, ter uma política como essa é de extrema importância. Inclusive, um dado com relação a isso que me chamou muita atenção foi com relação justamente a essa invisibilização do racismo estrutural, de que é um dado que existem alguns sistemas, como por exemplo o SIAB, que é o Sistema de Informação em Atenção Básica, e nele se colocam as informações da população atendida. E nele não tem o quesito raça-cor. Eu achei isso um absurdo e fiquei assim, gente, realmente é uma coisa assim que isso não existe, sabe? São coisas que realmente precisam ser mudadas. E a gente já tá no caminho, né, com essa política que eu acho muito importante. Mas ainda existem muitas coisas a serem mudadas, então é muito importante que a gente realmente falar sobre isso. E vamos indo para a nossa próxima pergunta, que é com relação também a essas desigualdades. Porque com a crise sanitária da Covid, as desigualdades do país ficaram ainda mais escancaradas. E então, como essas diferenças de acesso à moradia, saneamento básico e saúde afetaram a forma como o vírus incidiu sobre as pessoas negras? Então, para compreender o impacto da pandemia na saúde da população negra, a gente precisa entender todo esse contexto histórico, contexto de invisibilização que a gente conversou, né? E aí a gente vai entender que antes da pandemia, nós já tínhamos um contexto em que a população negra ocupava os piores postos de trabalho na sociedade, já tinha trabalhos mais precarizados, sem carteira assinada, já ocupava, assim, os locais mais periféricos das cidades, das favelas, majoritariamente falando, né? Não por mera coincidência, mas por uma questão estrutural e histórica, principalmente. E justamente quando vem a pandemia, ela vem para acentuar essas desigualdades que não são novidade, mas que passam a saltar os olhos, passa a ficar evidente, passa a ficar impossível de negar. E a maior expressão disso, né, foram realmente o retorno aí dos movimentos sociais, das pautas aí pedindo pela vida da população negra, né? Então, Black Lives Matter, a questão do Me Deixe Respirar, né? A morte do George Floyd no ano passado nos Estados Unidos, que foi também de grande comoção e que despertou uma série de mobilizações, não só nos Estados Unidos, mas mundo afora, repercutindo inclusive aqui no Brasil, e que aí fez com que a gente se lembrasse, né? Puxa, existem pessoas pobres no Brasil, existe fome, existe favela, existe pobreza, existe uma desigualdade social monstra no nosso país. Então, a pandemia ela vem nesse sentido de acentuar
essas desigualdades crônicas historicamente construídas e de fazer com que a gente tenha que se mexer, com que a gente tenha que dar algum tipo de resposta, porque a situação se torna insustentável. A gente tem, então, também que a população negra já tem mais doenças de base, né? E em pior condição de controle, no caso, a diabetes, a hipertensão. E aí a gente vai lembrar que essas doenças, elas também têm uma determinação social, no sentido que, além de aspectos genéticos que são existentes, a gente vai ter a sobreposição de dietas muito inadequadas, com excesso de sódio, com excesso de carboidratos, com pouca proteína, com menos frutas e verduras, porque no momento em que a fruta, a verdura, a carne, o arroz estão custando um absurdo, né? O gás custando um absurdo, como é que você vai garantir que essa população tenha um bom controle das suas doenças? No momento em que as unidades básicas de saúde são convertidas em UPAs, e as UPAs são convertidas em verdadeiras enfermarias e hospitais, com pessoas em ventilação mecânica, como é que você vai garantir que a continuidade do tratamento dessas doenças crônicas seja feito? Como é que você vai garantir que tenha a busca ativa por agentes comunitários de saúde para fazer a vacinação das crianças, para fazer o pré-natal das adolescentes, das mães, para fazer o puerpério, né, o segmento dessas gestantes e no pós-parto também? Então, como que você vai agravando, né? Então, essa população, de fato, foi muito mais afetada pela pandemia do que a população branca está sendo, porque nós ainda vivemos na pandemia e na pior fase dela, e rumando para a terceira onda. É nesse sentido que a gente percebe, então, a forma como essa população é mais afetada, né? Com certeza, professora. Acho que realmente é nítida essa diferença e acho muito importante a gente realmente destacar, mais uma vez, o nosso papel como sociedade nesse contexto, como a senhora falou. E já que a gente está falando sobre essa questão de papel, a gente tem também uma pergunta que é relacionada ao papel do profissional de saúde nessa situação. Porque a gente vê que muitas vezes durante o atendimento, pessoas negras passam por situações de violência explícita ou velada, causadas pelo racismo, que permeia o ambiente da saúde. Então, nesse sentido, qual é o papel dos profissionais de saúde diante dessa situação? Bom, acho que os profissionais de saúde vêm como fundamentais para a redução do racismo no nível das instituições, e nesse caso no nível das instituições de saúde, ofertando um tratamento adequado a essa população. E ofertar um tratamento adequado passa por reconhecer o racismo como o pano de fundo que vai ou causar ou agravar doenças que ela venha a desenvolver, né? Então, na prática, na hora de atender lá, por exemplo, uma adolescente que venha com uma epigastralgia, lá, uma dor de estômago na consulta do postinho de saúde, você, além de fazer a anamnese, né, a entrevista médica, o exame físico e perguntar as questões mais básicas, como o tipo de alimentação, como se ela usa algum medicamento que possa estar causando isso, essa irritação no estômago e tal, você também vai precisar perceber que, em sendo uma adolescente negra, ela pode ter outras questões que estão influenciando nesse sintoma de dor de estômago, né? Nessa gastrite que ela vem a desenvolver. E que não só para pessoas negras, mas para toda a população, né? A gente sabe o quanto questões sociais, econômicas, psicológicas afetam o corpo e se traduzem em sintomas físicos, né? E aí a gente vai precisar levar em conta essa questão, esse fator também durante esse atendimento. E uma forma que a gente pode fazer isso é, de repente, começar a perguntar bem abertamente, bem de forma tranquila mesmo, como que você se reconhece racialmente,
como que você se identifica em termos de raça-cor? Você sabe quais são, qual que é a classificação do IBGE? Então, você acabou de comentar, né, sobre o preenchimento do quesito raça-cor. E às vezes as pessoas têm um receio de perguntar qual é a raça-cor da pessoa que está sendo atendida, ou como ela se identifica, como ela se autodeclara. O padrão do IBGE é branco, preto, pardo, indígena e amarelo, né? Que já é né, um outro questionamento, mas enfim. E a gente entender como a pessoa se identifica racialmente e perguntar como essas questões raciais podem estar afetando a sua vida é importante. Então, são questões que às vezes para o profissional de saúde branco ou para a profissional de saúde branca, são questões que ela nunca vai se perguntar, né? Por exemplo, então a dificuldade que essa adolescente pode estar tendo de relacionamento afetivo, amoroso, estando na escola, né, idade escolar, e aí começa a ter os relacionamentos afetuosos e tal, e de repente por se sentir preterida, por se sentir não amada, não desejável, não digna de afeto, de amor, por ser uma menina negra. Então, ter consciência do quanto essas questões afetam a saúde da população negra, né? E que são questões que a população branca nunca vai precisar pensar a respeito. Então, por exemplo, uma mulher que venha queixando-se de hipertensão, né? Você quer uma situação que gere mais estresse do que ela ter um filho adolescente negro e não saber se ele vai voltar vivo para casa depois de ir numa festinha com os amigos, né? E vocês sabem o quanto a hipertensão é afetada por fatores de estressores, né? Estresse como um todo, né? E o racismo é uma forma de estresse muito grande. A gente precisa estar hipervigilante o tempo todo, né? Seja para não sofrer uma violência policial, num caso mais extremo, não tão extremo assim, porque a gente sabe que é muito frequente, mas até uma situação menos crítica ou menos ameaçadora à vida, como por exemplo, puxa, será que se eu falar tal coisa, as pessoas vão achar que eu sou extremista, ou que eu sou vitimista, ou que eu sou mimimi, ou que eu sou violenta, ou que eu sou exagerada, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar pensando como que eu vou falar, com que tom de voz eu vou falar, que termo que eu vou usar, porque senão eu corro o risco de ser interpretada de uma ou de outra forma. Isso gera estresse, né? Você ser uma das poucas pessoas negras nos ambientes em que você frequenta, nos espaços em que você frequenta. Isso gera estresse, gera ansiedade também, isso adoece. Você corre o risco de o tempo todo precisar justificar o que você faz, não poder errar, porque se você erra, o teu erro não é individual. O teu erro é um erro coletivo, é interpretado como um erro atribuído à pessoa negra. Olha lá, viu? Tinha que ser coisa de preto, né? Então, isso adoece, isso gera estresse e um papel papel do e da profissional de saúde reconhecer esses aspectos que interferem no processo de adoecimento de pessoas negras. Sim, professora, realmente, acho que tem todo um contexto além do físico, né, que a gente precisa analisar e investigar. E muitas vezes a gente acaba negligenciando muitos aspectos, e no caso, o profissional da saúde acaba negligenciando, né, muitos aspectos. E eu parando assim para pensar, acho que essa perspectiva branca do atendimento é muito um reflexo da nossa formação, né? Porque acredito que pelo fato de na formação a gente não ter essa instrução de como atender direcionado, acho que a gente acaba pecando muito realmente nesse aspecto. E justamente a nossa última pergunta é com relação a isso. Porque no caso, dentro da formação de saúde, muitos dos autores utilizados como referência para esse estudo dos alunos utilizam imagens de pacientes com a pele branca durante suas orientações, sendo pouco utilizadas imagens de pessoas com a pele preta, sendo uma exposição do racismo presente na educação.
Então, o que os alunos podem fazer para evitar a forma como isso afeta negativamente os futuros pacientes que serão atendidos? Bom, então, como a gente já conversou, né, por ser o racismo estrutural, de fato, a gente não vai conseguir alterar completamente tudo, né, sem mexer com essa estrutura que determina com que pessoas continuem ocupando alguns lugares na sociedade e não ocupando outros lugares na sociedade. Mas a gente tem sim formas de enfrentamento, formas de tentar minimizar essas desigualdades. Algumas delas a gente já comentou aqui, que é a própria existência de uma política de saúde nacional da população negra, é a própria a existência de ações afirmativas nas universidades, né? Então, quando você fala assim, mas lá no curso de medicina, na dermatologia, a gente só vê o atlas com imagens e fotos de lesões em pessoas brancas. Por que isso acontece? Quem escreve os tratados de dermatologia? Quem dá as aulas de dermatologia? Quem são os alunos, os estudantes que estão lá aprendendo dermatologia? Então, não é de se espantar que só seja dado importância ou visibilizado ou só exista material falando sobre a manifestação dermatológica, né? A manifestação das doenças de pele em pessoas brancas, de e para pessoas brancas, né? Mas a partir do momento que você começa a ter a entrada desses grupos não hegemônicos no ensino superior e notadamente nos cursos de medicina, especialmente após a aprovação da Lei das Cotas em 2012, você começa a alterar um pouco esse perfil. E esses estudantes, essas estudantes que começam a entrar, que são estudantes pobres, estudantes de menor renda, estudantes da periferia, estudantes pardos, estudantes pretos, estudantes trans, estudantes com deficiência, estudantes indígenas. Então, conforme você começa a diversificar esse ambiente, a alterar um pouco a carinha, né, desse perfil de estudante de medicina, de estudante universitário, esses próprios estudantes começam a pautar as suas demandas por começar a evidenciar algo que já existia, mas que ninguém falava, porque era confortável, né? Então, no momento que você só tem médicos e médicas, professores de medicina brancos ensinando para estudantes brancos, você não tem problema nenhum. A partir do momento que você começa a ter mais estudantes negros, ainda que num número inferior, muito inferior ao que seria a proporção de população negra na população brasileira, mas você já começa a levantar a poeira, né? A levantar a bola. Porque esses estudantes que entram, eles começam a questionar. Eles começam a perceber essas dificuldades, essa falta, essa ausência. E é claro, gente, que não é também papel exclusivo desses estudantes negros, dessas estudantes negras, desses estudantes pobres, de menor renda dentro da faculdade, eles terem que dar conta de tudo, eles que têm que dar um jeito de fazer os espaços de formação, de fazer os seus coletivos e paralelamente ali conseguir estudar esses temas. Claro que essa é uma forma de começar a visibilizar, né? Mas não é responsabilidade unicamente desses estudantes de darem conta disso, né? A gente precisa entender que a questão do racismo é um problema da sociedade, não é um problema de pessoas negras. É um problema da sociedade, pautada pelo lucro, pautada por interesses econômicos e não pela vida das pessoas de fato. Então, a partir do momento que as pessoas brancas reconhecem o seu papel na luta antirracista, e isso passa por reconhecer seus privilégios, é que elas podem usar esse lugar que elas já ocupam, esse lugar que tem maior visibilidade, esse lugar que é mais respeitado do que quando ocupado por uma pessoa negra,
e falar do seu lugar de fala, falar do seu lugar de privilégio, né? Para dar voz a essas pessoas, para defender as ações afirmativas, não só nas universidades, mas em outras instâncias também, e para trazer esses temas, né? Então, vocês, estudantes de medicina, mais uma vez, que optaram por fazer um podcast e trazer esse tema para o podcast, vocês estão contribuindo para mudar esse discurso. Quando vocês, de repente, resolvem fazer uma pesquisa, fazer um trabalho de conclusão de curso, abrir uma iniciação científica, porque muitas vezes essas iniciativas não vão nem partir dos professores, porque às vezes eles mesmos não percebem, não reconhecem essa demanda, essa importância, ou às vezes até falam que não tem lugar de fala para falar sobre isso. Algumas vezes isso oculta um medo de se expor mesmo, de errar, mesmo que eles tenham essa intenção de contribuir, de melhorar, mas eles têm medo de cancelamento, medo de errar, enfim. Mas outras pessoas é porque realmente não querem sair do seu lugar de privilégio, né? Então, nesse sentido que o que vocês estão promovendo aqui hoje é de fundamental importância, porque vocês, dessa maneira, se colocam ao lado, né, das demandas da população negra e ao lado, né, da construção de um mundo mais justo mesmo, ao lado da luta antirracista. Sim, professora, acho que realmente a gente reconheceu o nosso papel dentro de todo esse contexto, cada um dentro do seu lugar de fala, claro. Acho que é de extrema importância para que a gente possa, então, fazer ou tentar fazer algo a respeito. E uma coisa que eu queria acrescentar aqui é que a gente achou muito interessante essa pergunta porque ela foi baseada em um questionamento que a gente recebeu nas nossas redes sociais. E aí a gente achou muito legal porque a gente lembrou de um livro que foi publicado por um estudante de medicina negro da Universidade de Londres. E o nome do livro é Mind the Gap. A gente estava comentando isso entre a equipe do podcast e que esse é um livro que fala, é um manual de sinais clínicos na pele preta e parda. E aí a gente achou muito interessante porque se relacionou muito com esse questionamento. E acho que é isso, gente. Acho que por hoje é só. Professora, se a senhora quiser deixar mais alguma fala, acho que seria de extrema importância. E, mais uma vez, gostaria de agradecer pela sua participação e por nos proporcionar essa conversa tão enriquecedora e tão importante. Todo mundo da equipe está muito feliz com esse podcast, com esse tema. Acho que é uma coisa que realmente a gente ansiava muito por difundir, todos esses aspectos que a gente conversou hoje. E acho que é isso. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Muitíssimo obrigada por esse espaço, por essa oportunidade, por eu realizar o meu sonho de gravar um podcast, finalmente. Eu comentei com vocês, né, no início que adoro ouvir podcast, fiquei bem feliz com o convite mesmo. Parabenizo a iniciativa de vocês, a gente precisa democratizar a informação, o conhecimento médico, a gente precisa conseguir expandir os muros da academia, né, e levar esse conhecimento para a comunidade, para a população, para quem realmente mais precisa, né? No mais, o assunto é pesado, é denso, assim, né? Então a gente fica mais sério até, assim, né, para conversar, mas a temática ela exige isso mesmo, né? Não é leve, não é tranquilo falar sobre racismo, né? Gostaria também de deixar um convite para todo mundo para me seguir nas redes sociais. Tem um Instagram lá, @Vanessa_canal Hipocondria. E tem um canal no YouTube chamado Canal Hipocondria também, no qual eu falo, sim, sobre racismo, vou falar bastante sobre isso. Mas não somente, longe disso, até porque nós, pessoas negras, queremos falar de todas as coisas possíveis, queremos entender e poder falar de todos os tipos de conhecimento. Então lá vocês vão encontrar muita coisa também sobre clínica médica, que é a minha especialidade, vão encontrar muita coisa sobre saúde coletiva, que também é minha área de atuação, sobre respeito à diversidade e defesa do SUS. Fica o convite. Muito obrigada. A gente que agradece, professora. Nossa, muito feliz de poder participar dessa conversa com a senhora. Então, por último, a gente só queria deixar um recado muito importante, que é o nosso dever como sociedade estudar, discutir
e combater o racismo. O racismo é a causa de inúmeras violências contra pessoas pretas e deve ser repudiado sempre. Pessoas morrem todos os dias por causa do racismo, então devemos lutar contra essa opressão. Todos nós. Eduquem-se, é um pequeno passo nessa luta diária e o caminho é longo até conseguirmos de fato erradicar esse mal. E é isso, pessoal! Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco através do nosso e-mail, osomdasaude@gmail.com, ou através do nosso Instagram, @osomdasaude, tudo junto e sem acento. Tchauzinho e até o próximo episódio!